Então vamos abrir lá, todo mundo está com a palavra aí, quem não tiver, compartilha aí com quem está do lado. A gente vai abrir a palavra em Hebreus 1, de 1 a 4, em Colossenses 1 também, de 13 a 20. Glória a Deus. Hebreus 1, de 1 a 4, e Colossenses 1, 13 a 20. Nós vamos ler primeiro o texto de Hebreus. É um texto que tem me saltado aos olhos nesses tempos. Eu creio que é um texto que a igreja precisa muito, né, para que a gente possa caminhar de glória em glória aí, a imagem do Senhor. Então a palavra diz, todos acharam aí? Amém? O pessoal lá em cima também, glória a Deus. Eu estou vendo ali o irmão Roberto também, glória a Deus também, glória a Deus aí pela vida dele. A palavra diz assim: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos tempos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos, o qual, sendo o brilho da sua glória e a perfeita imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Amém? Agora vamos ler lá em Colossenses 1, de 13 a 20. Amém. Glória a Deus. Colossenses está um pouquinho antes aí, né, para quem não achou ainda. E a palavra em Colossenses diz assim, 1, do 13 ao 20. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram feitas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha primazia. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele, digo, sejam coisas que estão na terra ou coisas no céu. Amém? Irmãos, nós vamos orar antes de começar a palavra aqui. Eu estava meditando, né, que a Bíblia fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível para nós. Nele foram criadas todas as coisas. Então abra seu coração, nós vamos estar começando aqui orando, mas olhe para Jesus agora nesse momento. Né, assim, tudo subsiste por causa de Cristo. Se a gente está aqui essa noite é por causa de Cristo. Se você veio aqui é porque Deus tem um propósito para falar de Cristo para a sua vida. Então, quando Cristo é o centro, a gente cantou uma canção aqui, aviva-nos, aviva-nos. Sabe quando acontece o avivamento? Quando Jesus é o centro da igreja. Quando Jesus se torna o centro das nossas vidas. Eu queria que você orasse essa noite, olhando para Jesus, glorificando o nome de Jesus. Eu vou estar orando aqui, para que essa palavra possa impactar, porque o Evangelho é simples. Né? A presença de Jesus é simples. Nós é que complicamos, nós é que nos fechamos. Então nós vamos estar orando aqui, mas olhe para Jesus essa noite. Esqueça tudo que você passou essa semana, todos os problemas que você passou. Nós vamos estar aqui com os olhos fixos em Jesus. Eu creio que quando estamos com Jesus no centro, as coisas se transformam, o nosso olhar se transforma, as nossas realidades se transformam, amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Nós agora, Pai, eu peço ao Teu Espírito Santo que nos revele Jesus. Pai, revele Jesus a cada coração que entrou aqui essa noite, Pai. Se alguém aqui entrou pesado, desanimado, Pai, que teve uma semana difícil, nós oramos, Pai, que Jesus seja revelado, Pai, é o coração da Tua igreja, Pai. Nós queremos nos render a Jesus, nós queremos colocar Jesus no mais alto lugar. Espírito Santo de Deus, Pai, nos dê espírito de sabedoria, de revelação, para que possamos ter, Pai, os nossos olhos no Senhor, Pai, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando
apontando para o alvo. Ó Espírito Santo de Deus, revele Jesus ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra diz que onde Jesus é ministrado, ali é vida, ali é transformação. Nós nunca mais seremos os mesmos. Ó Jesus, entre no centro deste lugar. Nós exaltamos o Senhor no mais alto lugar. Ó Pai, todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo. Ó Pai, tudo subsiste por causa de Cristo. Pai, nós estamos aqui, os profetas. Ó Pai, toda a palavra, Pai, veio por causa de Cristo, ó Pai. Ó Pai, o Senhor tentou nos falar de diversas maneiras, como diz aqui em Hebreus. Mas o Senhor, Pai, nesses últimos tempos tem, ó Pai, nos dado Cristo, a plenitude de Deus, a imagem do Deus invisível, a expressão exata de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos esses dias. Pai, de termos, ó Pai, a oportunidade de conhecer ao Senhor. Ó Pai, porque não há nada melhor, não há nada igual a Jesus. E, ó Pai, nós exaltamos o nome de Jesus neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando durante esses últimos tempos. E a minha mensagem, né, eu dei um nome aqui, né, 3 necessidades urgentes da Igreja de Cristo. Irmãos, muitas das vezes, né, nós como igreja, nós queremos falar, né, temos várias mensagens, né, temos mensagens de né, sugestões, conselhos, dicas, mas a mensagem principal da igreja é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo deve ser anunciado como nunca antes. A gente acabou de ler em Hebreus aqui, que Deus tentou falar de muitas maneiras para o povo. Através dos profetas, quem não conhece, né, ainda não leu o Antigo Testamento, Deus usou muitos profetas na Antiga Aliança. Deus usou pessoas, sinais, né? Quantos sinais Deus fez por meio dos profetas? Quantas coisas, a gente vê, né, Elias, né, a gente vê todos os profetas, todos os homens de Deus nessa terra, que passaram aqui, né? E Deus, ele tentou falar, tentou orientar, tentou advertir o povo dele, né? No caso do Antigo Testamento, o povo judeu. De diversas maneiras. O texto de Hebreus fala que Deus tentou falar para os profetas. Mas nesses tempos, Deus escolheu, né, Cristo, que é a expressão exata de Deus. Né? A expressão quer dizer a manifestação exata de Deus. Deus escolheu Jesus para falar conosco nesses tempos. Eu estava meditando, né, João 17 fala assim, a vida eterna é conhecer a Cristo. Né? E a gente tem que, como igreja, né, assim, voltar os olhos para Cristo. Porque quando a mensagem do Evangelho é pregada, as coisas se transformam. Eu estava discernindo muitas das vezes, quando eu estava morando em São Paulo, e eu estava assim, ouvindo umas palavras, e quando eu morei em Singapura também, tem um pastor que eu gosto muito, o Joseph Prince, e ele traz uma mensagem muito sobre Cristo. E quando a mensagem dele é anunciada, o meu coração arde, porque ele está falando de Jesus. Eu não sei você, meus irmãos, mas quando Cristo é anunciado numa palavra, o nosso coração arde. Né? A gente às vezes procura tantas coisas para ministrar, mas o nosso centro deve ser sempre Cristo. E Deus tentou falar conosco de diversas maneiras, pelos nossos pais, pelos profetas, como diz a própria Escritura em Hebreus. Mas nesses últimos tempos, a própria Bíblia diz, né, Deus escolheu Jesus para falar conosco. E eu anotei aqui 3 necessidades, queria passar para os irmãos, urgentes da Igreja de Cristo. Não falo da igreja institucional, porque eu creio que essa mensagem aqui é para toda a igreja, é para o corpo de Cristo. E uma das primeiras necessidades que eu anotei aqui sobre a igreja hoje, né, nos tempos que a gente está vivendo, é sermos uma igreja cristocêntrica. Quantas igrejas, né, a gente vê que às vezes colocam o homem no centro. Né? A mensagem é focada para satisfazer o homem, para satisfazer o ego do homem. Então, assim, você sempre vai ser, o homem ali vai ser o centro da mensagem. E quantas pessoas também tiram também o homem da mensagem? Porque Jesus, ele como Deus, ele tinha seu lado espiritual, mas ele tinha seu lado aqui na terra, como qualquer um de nós. Ele viveu tudo que a gente viveu.
Por isso que a Bíblia fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Porque muitas das vezes, no Antigo Testamento, ele vai falar que é a sombra do que haveria de vir. Hebreus vai falar. E Jesus, quando ele se manifestou na terra, ele manifestou para revelar a Deus, ao Pai. Tanto que a Bíblia vai falar isso, que Jesus é a expressão exata de Deus. Então, meus irmãos, a primeira necessidade que a gente tem que ter como igreja, que a igreja tem que ter, é sermos uma igreja cristocêntrica. Parece que é simples, mas é raro. Parece que é muito difícil a gente encontrar isso nos dias digitais. A gente tem que pregar Jesus, anunciar Jesus. A gente tem que cantar Jesus, adorar Jesus. As nossas canções têm que, as nossas atitudes, imitar a Cristo. Então hoje, a gente vê muitas das vezes, uma igreja muito focada em pessoas, em homens, em eventos, em situações, mas pouco focada em anunciar a Cristo. E nós vivemos em um mundo sem esperança. Vivemos em um mundo com pessoas decepcionadas e vazias. As pessoas estão procurando, por aí, paz, alegria, uma paz, que às vezes tentam buscar em muitos lugares. As pessoas têm procurado muitas coisas porque elas estão decepcionadas, vazias. E nós temos a resposta que o mundo precisa, porque a palavra diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós, como igreja, nós temos a resposta que o mundo precisa. E para que isso se cumpra, nossa pregação tem que focar em Cristo. O centro da nossa mensagem como igreja tem que ser Cristo. Muitas vezes nós estamos preocupados em convencer as pessoas do que elas têm que fazer, onde elas têm que ir, como elas têm que agir, mas quando Cristo é anunciado, o nosso coração se abre, igual no caminho de Emaús. Os discípulos estavam ali caminhando com Jesus, não reconhecendo o partir do pão. Os olhos deles foram abertos. Quando Paulo vai colocar algumas ministrações, ele como ministro do Evangelho, quando a gente vai ler a palavra no Novo Testamento, a gente vê que o poder do Evangelho, de convencer aquelas pessoas no momento em que ninguém acreditava na igreja. A igreja estava nascendo lá 2000 e tantos anos atrás. Existia perseguição, morte, prisão em quem era cristão. Mas o poder do Evangelho, da mensagem de Cristo, impactou tantas pessoas que elas arriscaram as próprias vidas para ouvir o Evangelho, para andar no Evangelho, para andar com Jesus. E nos nossos dias, nós temos ouvido tantas coisas, mas a nossa necessidade urgente é voltar nossos olhos para Cristo. É sermos uma igreja onde Cristo é o centro. Porque quando Cristo é o centro, meus irmãos, as coisas transformam. Quando o Cristo é o centro do nosso casamento, quando o Cristo é o centro da nossa vida, quando Cristo é o centro da nossa mensagem, quando Cristo é o centro da nossa palavra, da nossa pregação. Não sei se você sabe, mas todo o Antigo Testamento veio para revelar Jesus. As próprias Escrituras dizem isso. Uma vez eu li a Bíblia, todo o Novo Testamento, para encontrar Cristo. E tem muita coisa, toda hora a gente encontra Cristo ali no Antigo Testamento, porque os profetas, a lei, veio para revelar Cristo. E hoje nós vivemos nesse tempo maravilhoso, em que Jesus foi revelado na terra. E a nossa mensagem urgente, como igreja do Senhor, é ter uma mensagem cristocêntrica. Porque aí quando as pessoas ouvirem o Evangelho, pelo poder de Deus, as vidas vão sendo transformadas. Eu lembro que quando eu morei em Singapura, estou compartilhando uma experiência, eu ficava impressionado, porque era uma cidade-estado, na verdade, que ela nem 20% da população era cristã. Grande parte da população era budista, hinduísta, tinha outros deuses. Mas eu ficava impressionado com a simplicidade da mensagem que eu ouvia lá. Eram mensagens assim, sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre o ministério da reconciliação, sobre o poder do Evangelho. E eu ficava impressionado que era uma igreja com 30 mil membros, que eu congreguei lá, e todo domingo que eu ia, durante o tempo que eu morei lá, eu falava assim, essa mensagem é simples, mas ela é poderosa. Eu saio daqui diferente. E eu lembro que 500 pessoas
Eu lembro assim, era tanta gente, 500, sei lá, 400 pessoas aceitavam a Cristo naqueles ambientes, no meio daquela mensagem. Eu falava assim, é o poder de Deus operando. Não tem jeito, as pessoas não ouviram, né? O cara que me discipulava lá, ele conheceu o evangelho lá. Ele veio de uma família budista. O líder da célula também, né? Que eu fiquei lá. Então, meus irmãos, quando a mensagem é cristocêntrica da igreja, as coisas mudam. E nos dias atuais, né? A palavra em Hebreus fala, né? Que Deus escolheu nos nossos dias revelar Jesus. Falar a mensagem dele através de Cristo. Né? E ele é a expressão exata de Deus. Tem várias traduções, né, desse texto. Ele é a imagem do Deus invisível. A gente acabou de ler em Colossenses. Olha que poderoso. Deus, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então as pessoas estavam procurando Deus. E Deus se revelou em Cristo. No início era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, quando Cristo é anunciado, quando a palavra tem Cristo no centro, podem ter certeza, nós teremos uma igreja avivada. Quando os nossos corações tiverem Jesus no centro, podem ter certeza, pode não ter nem aqui, pode não ter nem música de fundo, pode não ter nem bateria, mas se Jesus for o centro, ali é avivamento. Ali é transformação. Ali as pessoas mudam de vida. E essa é uma das primeiras necessidades de nós como igreja. Voltarmos os olhos para Cristo. Sermos uma igreja cristocêntrica. Eu tenho filtrado muito, né? Hoje tem muito pregador na internet. Tem um monte de... Quando eu morei em São Paulo, eu não sei nem quantas igrejas que eu visitei, de tanto evento, tanta coisa. Cada semana o Luciano Subirá em um lugar, o outro no outro, não sei o quê. Cada semana tinha um negócio diferente. E eu falei assim, Deus falou comigo, né, nesse tempo, falou assim, Pedro, filtra aquilo que você está ouvindo. Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, eu falei assim, filtra. E aí eu fiquei orando a Deus, falei assim, como que eu vou filtrar? Filtra onde Cristo está no centro da mensagem. Filtra onde Jesus é o centro. E aí eu fui procurando, né, assim, isso transformou muito a minha vida, assim, no sentido de mensagens que iam mudar a minha caminhada. A primeira necessidade, nós sermos uma igreja cristocêntrica. A segunda necessidade, precisamos parar de buscar em homens e na terra o que só encontramos em Jesus. Né, a gente lê o texto de Colossenses, né, ele fez tudo, tudo subsiste por causa dele. Todas as coisas, sejam nos céus, sejam na terra, foram criados por meio dele. A palavra diz que tudo subsiste. Então tudo vem a existir, veio a existir. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o início e o fim de tudo. Então, meus irmãos, se a gente está aqui hoje, porque tudo subsiste por causa de Cristo. Você pode estar com as suas crises aí pessoais, você pode estar com os seus problemas na sua vida, mas a gente está aqui por causa de Cristo. A gente está aqui porque tudo subsiste por causa dele. Sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo subsiste. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Então nós precisamos parar de buscar em homens e na terra aquilo que só encontramos em Cristo. Muitos depositam suas vidas em projetos, planos, sonhos, viagens, profetas. Muitos depositam as suas vidas, meus irmãos, em muitos lugares. Eu falo isso porque, eu até contar uma experiência, um parênteses aqui. Quando eu fiz o intercâmbio, eu tive contato com muitos jovens ali na época, né? Isso em 2013, 2012, 2013, quando eu morei em Portugal. Eu tive contato com muitas pessoas. E eu era o único cristão no meio dos intercambistas. Então foi um momento assim, muito desafiador para a minha vida. Porque eu estava no meio de um monte de intercambista, não tinha ninguém crente. Se tivesse alguém também, até hoje eu não sei, porque... né, assim, não tive muita vínculo assim, né, de aliança com ninguém ali, de estar junto e tudo mais. E as pessoas, né, naquele momento do intercâmbio, estavam realizando um sonho de morar fora, de fazer muitas coisas. E quando a gente estava lá no meio, né, do intercâmbio, muitas pessoas, né, me zoaram, tal, não sei o quê, porque eu não fazia as mesmas coisas, né, naquela época eu já era convertido.
Muitas pessoas, não, Pedro, tal, o pessoal ia para a festa, fazia tudo que vocês nunca imaginaram, porque estava em outro país, estava fazendo, estava aproveitando a vida. E muitos gastaram, inclusive, todo o dinheiro, né? Assim, tudo, né? E aí pediu os pais para mandar, porque em euro é caro, né? A gente viajar. Meros estudantes que somos. Quem ainda é estudante aqui? Glória a Deus. Aí tem uma galera aí estudante ainda. Glória a Deus, abençoe vocês. Então, quando eu estava lá, muitos assim estavam deslumbrados, né? Um dia lá ia para Paris, não sei o quê, lá, ia para não sei onde, deslumbrado com aquilo ali. E eu, naquela época, né? Eu viajei também. Muitas das vezes eu viajei sozinho. Eu encontrava alguém da ABU. Alguém aqui faz parte da ABU? Aí, tem uns irmãos que conhecem a ABU. O Davi, inclusive, está lá na FAF, né? Com a ABU. E aí, eu falava assim, eu tenho que me conectar com algumas pessoas aqui. Eu lembro que uma pregação do Paul Washer, que é um pregador assim, firme, assim, falou assim, um dos sinais que você se converteu é quando você muda de cidade, de país, não sei o quê, a primeira coisa que você procura é vínculos cristãos. Porque a tendência é a gente desviar. E naquela época, em Portugal, foi um tempo difícil, que lá não tinha jovem na igreja, não tinha nenhum jovem. Na verdade, tinha os filhos do pastor, mas eles não queriam ir. Eles queriam ir no dia que eles tocavam lá, mas saíam depois. Inclusive, o pastor pediu ajuda, né, para eu levar os filhos dele na igreja, não sei o quê. E lá não tinha jovem nas igrejas. Na igreja que eu congregava lá, a igreja em Guimarães lá, a cidade de Guimarães é uma cidade muito católica e tudo. Era uma cidade, assim, só tinha idoso na igreja, assim, tinha umas 15 pessoas, então eu ia no encontro de oração lá, e eram 3 pessoas, eu, pastor, e uma mulher da Ucrânia que fugiu lá, na época de guerra e tal, e estava morando lá em Portugal. E a gente orava e tudo mais. E nessa época, eu lembro que era um tempo assim, eu morei com um polonês, só que o cara também estava doidão da cabeça. E aí eu falei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, né? E o Senhor, na oração, no joelho e tudo mais, o Senhor falou assim, você está fazendo aqui o que você estava fazendo lá em Juiz de Fora. Você veio para fazer discípulos. E aí eu comecei a jogar bola com os irmãos lá, os irmãos lá que moravam dentro da universidade, como eu morava. E a gente começou um estudo bíblico lá dentro da universidade nas sextas-feiras. Eu era o único crente no meio do pessoal. Eu falei assim, pessoal, vamos começar a estudar a Bíblia aqui na sexta-feira e tal. Tinha um pessoal de Cabo Verde, tinha um pessoal assim, que estava morando lá já tinha um tempo. E aí a gente começou a fazer os encontros nas sextas-feiras. Começou com 3, depois já ia 5, depois 7. Depois tinha uma constância de 15, mais ou menos, assim, né? E uns lá da minha sala, lá de Portugal mesmo, os portugueses, uns lá do grupo lá que jogava bola e tal. Porque a gente aí eu comecei a me aproximar desses irmãos. E foi um tempo, eu lembro, muito difícil, porque assim, até mesmo o pastor tinha muita dificuldade, assim, de estar animado. Ele falou assim, Pedro, tem anos que eu não batizo ninguém aqui dentro. Tem anos que não vem ninguém. E quando vem um missionário brasileiro, alguém aqui do Brasil, ele me contava as histórias lá. A maioria ou desvia, vai lá para pregar o evangelho, ser pastor, ou desvia, ou larga a igreja para lá. E ele me contou alguns casos, por exemplo, de brasileiros que foram lá implantar a igreja, falaram assim, esse povo aqui é difícil. E aí desanimaram e abandonaram a igreja, foram para outro país. Enfim, e o pastor falava comigo, Pedro, aqui é difícil demais. Mas eu falei assim, mas o Senhor me chamou para estar aqui. Então, meus irmãos, aí nisso, né, hoje, inclusive, né, até hoje, depois de 10 anos, 12 anos, a igreja está viva lá, glória a Deus. E alguns irmãos daquela época ainda estão congregando lá, levaram osso. Então, de vez em quando eu ouço alguns testemunhos, né, daquele tempo lá de trás. Mas o que eu queria trazer aqui, né, voltando para o que eu queria trazer. Muitos jovens naquela época depositaram a esperança deles no intercâmbio. E o que aconteceu? A gente tinha um grupo lá em comum, dos intercambistas, porque tinha alguns passeios em algumas cidades, alguns lugares, assim, no entorno. Eu fiz amizade, eu fui no encontro da ABU, esse pastor me levou, ele pregou lá. E aí eu conheci muitos jovens lá de Portugal, da igreja cristã lá, assim, cada um de um lugar, porque a ABU lá é muito forte. E aí esses jovens me chamaram para ir para a casa deles, para visitar as cidades. Então conheci muito lugar, assim. Viajei na Inglaterra, fiquei na casa de um cara da ABU também. Então Deus abriu muitas portas. Mas o que eu queria trazer aqui, dentro da nossa mensagem, é que naquela época eu lembro muito bem que muitos jovens gastaram o que não tinha,
acabaram com o dinheiro dos pais, viajaram muito, né, gastaram com muita coisa, muitos terminaram, foram para outros caminhos, né, de outras coisas ali, de jovem, né, que é comum. E aí, quando acabou o intercâmbio, deu um ano mais ou menos, só via lá no grupo do WhatsApp: ô gente, acabou o intercâmbio, todo mundo voltou para o Brasil, voltou para a realidade. Aí eu só ouvi lá, vendo as mensagens: ô gente, alguém aí está com depressão? Aí, galera toda. Aí eles falam que tem até um fenômeno, depressão pós-intercâmbio. Não sei se alguém já conheceu. Porque a pessoa volta para a realidade. E muitos deles, até hoje, não superaram esse período do intercâmbio, por aquilo que viveram. Até hoje eles postam lá saudosos daquele período e tudo mais. Mas muitos deles entraram em depressão logo após aquele período. Por quê? Depositaram as suas esperanças em viagens, em planos, em projetos e tudo mais. E a segunda necessidade é que precisamos parar de buscar em homens e na terra o que só encontramos em Cristo. Meus irmãos, poucos colocam a esperança em Cristo, né? Muitos colocam nos trabalhos, nos projetos, nos planos, em muita coisa. Mas poucos colocam a esperança em Cristo. E a própria Bíblia diz: se a minha esperança em Cristo se limita a essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A própria Bíblia vai dizer que se a nossa esperança estiver focada em Cristo, somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque uma vez que nós conhecemos a Cristo, a viva esperança, aquele que nos dá a paz que excede o entendimento, aquele que nos traz vida, aquele que nos traz salvação, uma vez que nós conhecemos a Cristo e nós colocamos a esperança em outro lugar, nessa terra, seja numa porta que você está esperando, seja muitas das vezes até em pessoas, em casamentos, em muitas situações, a gente se decepciona. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de quando o homem se decepciona com o homem. Porque isso vai acontecer. Quantos aqui já foram decepcionados por alguém? Amém? Acho que é a única pergunta que eu fiz aqui que todo mundo levantou a mão. Glória a Deus. Se você não foi ainda, eu acho que você vai ser. Isso não tem problema. Porque isso vai te ensinar a colocar a sua esperança em Cristo. Isso vai te ensinar a tirar suas esperanças dos planos e projetos que às vezes você mesmo criou. Não que ter plano é ruim, ter tudo aí é muito bom. Mas se Cristo não for o centro da nossa esperança, ai de nós. Se Jesus, meus irmãos, não for o centro da nossa existência, uma vez que Ele é a plenitude de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, que foi revelado a nós e habitou entre nós. Uma vez se Cristo não for a nossa esperança, nada mais vai ser. E o pior de tudo é conhecer Jesus e viver com outra esperança. Então, a necessidade urgente da igreja dos nossos últimos dias, no Brasil, na nossa realidade, é depositar, tirar a nossa esperança do homem, dessa terra, e depositar a nossa esperança em Cristo. Meus irmãos, quando isso acontece, é tremendo. Eu falo isso como eu lidei muito com vidas, com liderança e tal, na minha experiência lá em Juiz de Fora. Quantas vezes eu me decepcionei no discipulado ali, às vezes eu investia naquele cara, naquela pessoa, caminhava junto até o último tempo, gastava o meu recurso, eu levava de carro, emprestava meu carro, levava lá atravessava Juiz de Fora, a Zona Norte, para tudo quanto é lado, e aí o cara do nada desiste. E aí não sei quem desiste, aí não sei quem vira as costas. E aí isso aí acontece, Se não aconteceu com você, quando acontecer, isso acontece. Mas isso me ensinou muitas das vezes, e eu vi muitos, caminhei com muitos líderes que às vezes desistiram por causa disso. Por decepção com a igreja, com pessoas, com situações. Mas eu vim aqui para te dizer, meu irmão, que se a sua esperança estiver em Cristo, você não vai se decepcionar. Porque não tem como se decepcionar com Jesus. Com o homem a gente vai se decepcionar. Pode ter certeza. E comigo também. Assim, eu também, de repente, em algum momento, posso decepcionar alguém.
Mas se a sua esperança nessa terra estiver além de Cristo, com Cristo, né, você vai superar as coisas da sua caminhada com mais leveza, que a Bíblia fala, né? Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para a vossa alma. Tem muito crente pesado, porque não está lançando ansiedade diante de Cristo. Um segredo que eu aprendi muitas das vezes, assim, às vezes quando eu estou ansioso, às vezes eu procuro alguma coisa para fazer, mudo assim, atividade para fazer e tudo. E aí uma vez eu estava muito assim, e aí eu li aquele texto que fala assim, lançai toda a sua ansiedade diante de mim, porque eu tenho cuidado de vocês. Eu falei assim, dessa vez eu vou lançar em Cristo, eu vou ir para o joelho. Então eu fechei meu quarto, eu estava muito preocupado com uma situação assim, meio aflita, e eu orei, né? Eu ouvi um louvor lá e tudo mais, e no outro dia de manhã eu já estava tranquilo, né? Já estava aliviado ali. Então, muitas pessoas hoje lançam as suas ansiedades nas comidas, nos deleites. Às vezes, no outro, quantas pessoas às vezes ficam com raiva, ansiosa, né, assim, aflita, aí vai lá e desconta no outro, né, no marido, ainda mais dentro de casa, a gente tem que tomar cuidado. Né, assim, o marido na esposa, a esposa no marido, né, e aí dá aquela confusão. Isso acontece muito, né, meus irmãos? E assim, quando a gente aprende a lançar, né, Jesus no centro da nossa esperança, né, lançar diante dele, antes de lançar nas pessoas, a gente vai superar de uma forma muito mais suave, tenho certeza. A terceira necessidade, meus irmãos, é nós sermos uma igreja cheia de discípulos de Cristo. Então, primeira necessidade, sermos uma igreja cristocêntrica, onde Jesus é o centro da nossa mensagem, do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso pensamento. O segundo desafio, né, necessidade, tirar toda a esperança do homem e lançar nossa esperança em Cristo. E a terceira necessidade, sermos uma igreja cheia de discípulos de Cristo. Irmãos, uma igreja que não faz discípulos, não está preocupada com a ordem e a missão de Jesus. Isso Deus me deu orando em casa. Essa terceira chave aqui. E Deus, até anotei aqui, uma igreja que não faz discípulos, não está preocupada com a ordem e a missão de Jesus. Muitas vezes, irmãos, como igreja, a gente está preocupado em tanta coisa, em eventos, é fazer isso, é fazer aquilo, sei lá, tantos dias disso, tantos dias daquilo. Né? Tem gente que às vezes fica mais, né, assim, na igreja, assim, no sentido do que, às vezes, em alguns ambientes, em casa. Mas, e fazer discípulos? Muitas das vezes nós, como igreja, nós gostamos de eventos, de atividades, de tantas coisas. E é uma coisa que eu falo muito na escola de discípulos, né? Assim, os alunos lá. Cadê os alunos aí da escola de discípulos? Oh, glória a Deus. A gente está muito preocupado em eventos, às vezes em ministérios, em muitas coisas. Mas pouco preocupado em cumprir o que Jesus nos pediu. Qual que foi a missão que Jesus nos deu? Portanto, indo, na tradução original, fazei discípulos de todas as nações. E se nós, como igreja, cada irmão aqui, cada irmã aqui, em vez de se preocupar com tanto de coisas, se preocupasse em fazer discípulo. Se cada um aqui estivesse cuidando de uma pessoa, discipulando uma pessoa, a gente seria uma igreja muito mais viva, eu tenho certeza disso. Então a gente tem como igreja deixar de ser multidão e nos tornarmos discípulos. Jesus, quando esteve na terra, ele viveu com muita gente. Tinha sempre uma multidão seguindo Jesus. Por quê? Porque queria um milagre, porque queria uma cura, porque queria uma palavra, porque queria um conforto, porque via que Jesus era assim, alguém, né, que estava muito falado naquela época, né, assim, ele arrastava as pessoas, né, todo mundo queria estar perto dele. E a gente vê muita gente, né, sendo multidão, muita igreja sendo multidão. Tem show aqui do Fernandinho, não sei o que, mas lota. Tem algum evento, alguma coisa, lota. Mas no outro dia. E cadê os discípulos? Porque Jesus, ele viveu muito com as multidões, e ele se preocupava e tinha compaixão delas.
Mas Jesus, muitas das vezes, o tempo é algo muito precioso na vida de uma pessoa. O tempo de Jesus foi muito dedicado aos discípulos durante os 3 anos aqui na terra. E a gente tem que, como igreja, deixar de ser uma igreja de multidão, de eventos. Eu falo que evento é bom que passa. Eu costumo falar isso. Evento é bom que passa, é igual vento. Passa ali, às vezes, um vento. Mas, cadê o fundamento? Cadê o propósito? Onde a gente vai chegar com isso? A gente está preocupado em nossos eventos em formar discípulos. A gente está preocupado em nossos eventos em fazer pessoas seguirem Jesus. As pessoas que estão entrando, estão sendo discipuladas, estão sendo acompanhadas. A gente está fechando as portas dos fundos, para que ninguém se perca, como diz lá no Evangelho. Então a gente tem que deixar de ser multidão. Jesus, ele vivia, isso aqui da escola de discípulos, Jesus vivia com a multidão. Teve os 120 lá que estavam lá em Atos, lá em Pentecostes. Tinha, né, uma multidão, tinham os seguidores ocasionais, que eu falo que aquelas pessoas que estavam em algumas ocasiões com Jesus. Tinha os 12 discípulos, que eram aqueles que estavam na mesa constante com Jesus. E tinha Pedro, Tiago e João. E além disso tinha João, que era o discípulo amado, né? A Bíblia até fala, o discípulo a quem Jesus ama. Quem você quer ser? Você quer ser a multidão? Você quer ser o 120? Você quer ser o seguidor ocasional? Eu quero ser um discípulo? Ou eu quero ser Pedro, Tiago ou João, que estava bem próximo, bem íntimo de Cristo? Essas perguntas nós, como igreja, temos que nos fazer. É uma necessidade desses dias. Nós temos visto uma igreja muito de multidão. As pessoas entram e saem, mas não tem compromisso com o Evangelho. Não tem compromisso com o caráter de Cristo. Não tem compromisso com a igreja, com aquilo que Deus está fazendo. E a gente vive cada vez mais, né? Vai ter alguma coisa gospel, bomba, né? Não tem nem espaço. Mas vai ter oração, né? Vai ter discipulado, vai ter... É pouquinha gente. Né? O culto de oração aqui, a gente vê mais ou menos como é que é. Eu lembro que lá, os cultos, né, só dando um exemplo aqui de oração lá em Singapura, e de palavra, tinha um culto dia de semana só da palavra. Então a gente lia assim, os versículos, eu lembro muito bem de uma palavra, até hoje que eu não esqueço, eu tenho mais de 10 anos, de Filipenses, que eu aprendi lá. E a gente leu assim, vários capítulos, um a um, assim, e aí eu tive que assentar no chão, eu lembro, nesse dia, e o templo lá menor cabiam 10.000 pessoas. E eu lembro que eu cheguei um pouquinho atrasado. E aí eu não consegui lugar, eu lembro que eu tive que sentar no chão. Isso para ouvir a ministração da palavra. Então, assim, muitas das vezes, nós precisamos de deixar de ser uma igreja de multidão e nos tornarmos uma igreja de discípulos. Uma igreja que está mais preocupada em fazer discípulo, em ser antes discípulo e fazer discípulo, do que uma igreja que está procurando só os eventos, algumas ocasiões. Quando tiver algo legal, eu vou. Né? Quando tiver algo que, né, vai me agradar lá, vai ser legal, vai me, às vezes, emocionar, eu vou. Mas não me chama para compromisso, não. Não me chama para coisas que tenham constância. Né? A gente vive numa geração, irmãos, fast food, né? Uma geração aí que é tudo rápido. Né? Eu faço parte dela. Né? Eu tenho lá Instagram, tem tudo aí, rede social. Mas a gente tem que tomar cuidado, e a começar de mim, com essa rapidez. Porque tem uma palavra que fala que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Começar é muito bom, né? Aquele oba-oba, né? Ter uma coisa assim, mas terminar é muito mais bonito. Começar um projeto, começar um plano, alguma coisa na nossa vida é muito bom, mas terminar é difícil. Tanto que Paulo fala assim, né? Que ele cumpriu a carreira, né, ao longo da caminhada dele, quantas lutas ele teve, é prisão, é tribulação, é injúria, é isso, é aquilo, mas ele continuou. Né, assim, é alegria também, né, os irmãos lá dando oferta generosa para ele, muita alegria também no Evangelho, a gente encontra paz, alegria, justiça, mas também ele perseverou. E melhor é o fim, Eclesiastes fala, do que o começo. Porque muitas pessoas começam na jornada. Quantos irmãos que eu conheço, que eu conheci na jornada cristã,
começaram às vezes comigo, né, na caminhada, e hoje estão por outros caminhos. Isso é muito triste. A gente queria que eles estivessem conosco, né? Assim, a gente queria, por exemplo, quantos irmãos aqui da igreja, quantos conhecem algum irmão que precisa da nossa oração? Que está lá fora, que foi para outros caminhos? Tem muitos. A gente tem que ter compaixão, assim como Jesus tinha da multidão. Mas a gente não deve ser multidão. A gente deve ser discípulo, porque discípulo é aquele que tem o caráter, o DNA do Pai. Aquele que segue a Cristo de verdade. A gente tem que deixar de ser Potifar para ser José. Eu estava lendo, né, a gente leu Hebreus. E Hebreus assim, fala que, né, que os profetas, né, muitos textos no Antigo Testamento veio para revelar Cristo. José, se vocês não sabem, né, significa Deus multiplica. E José, se vocês não sabem também, ele foi vendido por 20 moedas de prata. Por quantas moedas de prata que Jesus foi vendido? Cri, ficou parado aqui. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. José foi rejeitado pelos irmãos. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, que é os judeus. José veio para trazer salvação para o povo, inclusive para a própria família que estava em apuros. Jesus veio salvar as nossas vidas. Então, quando você vai lendo o Antigo Testamento, né, assim, por esse olhar, José foi vendido por 20, pelas próprias pessoas da família. Jesus foi vendido por 30, pelas pessoas também do próprio povo de Deus, pelos judeus, né, pelo povo ali que estava do lado dele, pelos discípulos, né, que estavam sentados à mesa dele. Ele foi rejeitado, né, pelos irmãos, né, José. E muitas das vezes, a gente tem que deixar de ser Potifar. Quem que foi Potifar? Potifar foi aquele que comprou e usou José dos irmãos. Então, ele usou José para ser um servo dele, para ficar na casa dele, servindo ali a Faraó, né, junto. Ele era uma pessoa de alta escala de Faraó, Potifar, que comprou José dos irmãos. Olha o que Jesus passou. E a gente tem que deixar de ser Potifar, né? Aqueles que usam a Deus, né? Aqueles que usam o nome de Deus, né, para aquilo que interessa. E a gente tem que ser José, porque José veio para trazer vida, salvação para aquele povo. Ele perdoou, assim como Jesus nos perdoa, né, pela graça dele. Então, meus irmãos, nós como igreja, temos que ser uma igreja, né, de cristão José. Quantos querem ser cristão José? Ninguém quer ser cristão Potifar, não, né? Amém, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós temos que ser uma igreja cheia de discípulos de Cristo. Porque se essa cidade estiver inundada de discípulos, se essa igreja estiver inundada de discípulos, onde a gente estiver, a gente vai causar transformação. Onde a gente estiver, a gente vai ser sal e luz, lá no seu trabalho amanhã, essa semana. Onde você pisar, meu irmão, se você for discípulo de Cristo, você vai fazer a diferença onde você estiver. Porque Deus quer levantar uma geração de discípulos. Deus quer levantar uma geração, e a própria Bíblia diz que Jesus falou que nós iríamos fazer as obras que Ele fez, e ainda maiores. Mas muitas das vezes eu vejo uma igreja tímida. Às vezes quando eu vou conversar com o irmão, mas você é discípulo, mas você é ministro de Deus. Eu não, parece que a gente ainda está com um véu encoberto. Parece que tem alguma coisa atrapalhando a gente de acessar a liberdade e a presença por completo. Né? Jesus veio para derrubar todo o véu. A gente leu em Colossenses agora. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele temos a redenção dos pecados e tudo. Mas parece que nós temos uma timidez. Mas Deus quer nos dar ousadia essa noite. Deus quer nos dar intrepidez. Deus quer nos dar uma igreja de discípulos. Porque foi para isso que Ele nos enviou. As últimas palavras de alguém são importantes. As últimas palavras de Jesus, antes de ascender, é: portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. E às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, em fazer tanta coisa, que o que Jesus nos pediu fica de lado. Que o que Jesus nos ordenou, a missão que Jesus nos deu, a principal missão, está de lado. Porque a gente às vezes acha que outra coisa vai convencer mais. Mas, meus irmãos, nada convence mais do que Cristo. Nada convence mais do que a mensagem do Evangelho.
Nada convence mais, nada tem mais poder do que o Evangelho de Cristo. Porque onde o Evangelho é anunciado, o poder de Deus é manifesto. As vidas são transformadas. Não importa a sua história familiar, aquilo que Deus, né, trouxe na sua caminhada. Se Cristo entrar na sua vida, pode ter certeza. Nova criatura nós somos. Nova caminhada nós teremos. Rumo a Jerusalém celestial. Amém? Então, meus irmãos, coloque de pé aí, nós vamos estar orando. Vou pedir os irmãos do louvor para estar aqui. Nós vamos cantar uma canção. Amém? Tá tudo ok, Carol? Nós vamos cantar uma canção. Quando eu estava orando lá em casa sobre essa mensagem, né, 3 necessidades dos nossos dias. Sermos uma igreja cristocêntrica, né, colocarmos as nossas esperanças em Cristo e também ser uma igreja de discípulo. Quantos querem ser discípulos do Senhor aqui? Amém? Todo mundo pode levantar a mão aí, amém? Se você não quiser, não tem problema não. Se quiser ser multidão, um seguidor ocasional, né? Se você não quiser estar aos pés de Jesus, meus irmãos, não tem problema. Jesus não tem crise com isso. Onde Jesus passou, ele queria levar todo mundo. Mas um monte de gente voltou atrás. Um monte de gente não voltou para agradecer o milagre que Jesus tinha feito. Um monte de gente. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite para te fazer um discípulo dele. Alguém apaixonado por Cristo. Alguém com os olhos em Cristo. Se você perdeu essa paixão, meus irmãos, hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de vida. Hoje é noite de esperança. Porque onde Jesus está, a paz, a esperança. Se você tem vivido uma vida fora da presença, fora da esperança, hoje é noite de esperança.